É uma situação em que ontem houve o acerto da rescisão de contrato, por mais que a assessoria tenha até falado que não teve nenhum acerto, é, entendo, respeito, né, mas confio muito na minha apuração e na apuração em conjunto com o Bruno Andrade. Teve esse sim o caminho livre para o Vasco, né, na rescisão de contrato com o Aston Villa, o jogador está de férias, inclusive, e agora é ajuste fino. É uma questão de quando o Aston Villa anunciar a rescisão, isso deve acontecer já nos próximos dias, aí o negócio cresce e aí o Vasco vai avançar. Mas quanto à questão de pode ser que entre um clube de última hora, o famoso chapéu, nem gosto muito desse termo, não vai acontecer, porque o Felipe Coutinho escolheu e deixou bem claro para quem o representa, para quem está com ele no dia a dia e para o Aston Villa, onde ele tinha o contrato ainda a cumprir, que gostaria de rescindir porque queria voltar para o Brasil e voltar para o Vasco. Então é uma questão de anúncio do Aston Villa, agora os próximos passos. É o anúncio do Aston Villa e depois o caminho livre e aí o acerto final com o Vasco, as bases ali. O contrato deve ser 2 ou 3 anos com o Vasco quando as coisas estiverem totalmente fechadas, mas é o caminho livre mesmo para o Vasco. Isso não deve mudar aqui no Brasil. Perfeito. Mais um detalhe desse jogo, Palmeiras e Vasco, antes da gente falar de São Paulo e Flamengo, que os técnicos são amigos, né? Essa história é muito boa, PVC. O Álvaro Pacheco e o Abel Ferreira são amigos, têm o mesmo empresário, mas no pedal eles são adversários. Essa foto é do final do ano passado, quando o Álvaro Pacheco era técnico do Vitória de Guimarães. Guimarães fica muito perto de Braga, clube do qual o Abel foi técnico. Aliás, o Braga teve o melhor ataque da sua história com o Abel Ferreira. E o Abel nasceu em Penafiel e o Álvaro em Felgueiras, que fica a uma distância só de 31 quilômetros da cidade de Penafiel, que já deu muito trocadilho para a torcida do Palmeiras, né? O Abel Ferreira nasceu em Penafiel. Eles são amigos e tem o mesmo empresário, que é o Hugo Cajuda, que trouxe o Abel, participou da negociação para trazer o Abel para cá, e da negociação da renovação do contrato do Abel Ferreira também com o Palmeiras, e foi quem participou também do processo de vinda do Álvaro Pacheco para o Vasco. Ainda tem mais um assessor da equipe do Abel, que trabalha com o Cajuda, que é o dele agora, o Diego, que é um dos assessores de imprensa. Já estava falando o nome dele direitinho. Boa. Que é do assessor do Álvaro também? Está trabalhando aqui no Brasil? Não é o Eric, fora não. do Brasil. Fora do é o Brasil. Eric Onida. Me fugiu o nome dele agora, perdão. Daqui a pouco, no final do programa, vamos dar os palpites dos jogos de hoje. A gente passa rapidinho para vocês falarem quem vai vencer. E uma curiosidade é que eu fui jogar pedra algumas vezes lá perto do Palmeiras e tinha uma comissão inteira do Palmeiras falando português, jogando pedal do meu lado, assim, muito engraçado, né? Eles curtem esse jogo. E é ali pertinho, né? Dá para ir andando, então show. Você me lembrou a Diana Teixeira, minha ilustríssima senhora companheira, que o ano passado a gente foi para Lisboa e a gente foi em agosto, comecinho de agosto, e ela se espantou porque tinha muita gente falando inglês e uma pessoa veio abordá-la para vender alguma coisa e falou assim, ela veio falando comigo em português. É de Portugal que fala português. Não é de sotaque. Hoje tem também... Uma curiosidade, deixa pra lá, tô falando bobagem, tô viajando. Viagens do PVC. É um bom programa, hein, PVC, pra gente fazer. Mas você quer concluir? Não, eu ia dizer só que você falou assim, os caras estavam falando português jogando pedal. Sim, mas qualquer brasileiro jogando pedal no Brasil fala português. Eles estavam falando português com sotaque de Portugal. Exatamente. Obrigado. Portugal, quem fala com sotaque somos nós, né? Porque o idioma é deles, né? Dos portugueses. Mas no planeta, em torno de 260 milhões de pessoas falam português e 207 milhões dessas pessoas moram no Brasil.
Então é um outro ponto de vista. Há mais gente falando português com sotaque brasileiro do que gente no mundo falando português com sotaque de Portugal. Boa. Eu ia falar de São Paulo primeiro, mas vou falar de Flamengo, já que você acabou de mandar uma notícia aí no nosso grupo, né, André, né, sobre um anúncio que o Flamengo fez agora nas redes sociais. Diga lá. É o Felipe Luiz. Felipe Luiz agora é o técnico do Sub-20 do Flamengo. É um jogador, um ex-jogador que já tinha essa pegada de técnico dentro de campo. Quando você entrevistava o Felipe Luiz, entrevistei ele algumas vezes, o roda de conversa, mais o meu convívio com o Felipe Luiz foi na seleção brasileira. É um jogador que já tinha essa mentalidade assim de olhar o jogo, de sentir a partida, muito com essa pegada de treinador. O Felipe Luiz me lembra muito o Rogério Ceni. O Rogério Ceni também era assim, analisava o jogo, falava meus jogadores e não sei o quê. É um líder dentro de campo, um cara muito experiente e que naturalmente iria assumir essa função de treinador. O Felipe Luiz sempre falava assim, eu quero continuar sentindo o cheiro da grama. E agora assume o Sub-20 do Flamengo. Para mim, assim, é uma baita de um casamento, né? Quando o Felipe Luiz volta para o Brasil e vai para o Flamengo, ganha todos os títulos, enfim, tem uma despedida da maneira que ele teve. Eu me arrisco a dizer que se ele for bem no Sub-20, pode chegar a ser técnico do Flamengo um dia. Por que não? Claro que respeitando, claro, sempre o Tite, que está ali fazendo o seu trabalho, e a comissão técnica, estou falando de algo daqui para frente. Acho que vai ser um caminho natural ele tendo desempenho no Sub-20. Aliás, falando em Rogério, acho que até faltou ao Rogério no São Paulo, de repente, pegar um Sub-20. Teve 2 passagens que não foram boas pelo São Paulo. O Felipe tem uma coisa que ele fazia parte de um grupo, faz parte de um grupo com jogadores europeus, portugueses em particular, um deles o Thiago, que jogou com o Felipe no Atlético de Madrid e no Chelsea, e eles são grupos de análise tática há muito tempo. Em 2019, eu fiz uma foto no jogo Brasil e Venezuela na Fonte Nova, foto do alto, mostrando a linha de 5 e a linha de 4 da Venezuela, e no vestiário eu mostrei para o Felipe. E ele pegou aquilo e começou a olhar de um jeito estudioso mesmo. Falou, vou mandar para o grupo. E ele mandou para o grupo para analisar como é que se saía daquela marcação. E você falou do Tite, ele tem um vídeo no Instagram recente que ele fala do técnico perfeito e fala modelo tático, Jorge Jesus, substituições, Simeone. E ele fala a administração do grupo, Tite, administração do vestiário, Tite. Ele escolhe o Tite nessa gestão específica. E no final ele fala, ele coloca o Renato como craque na leitura do jogo, do intervalo, e resenha. Qual é a melhor resenha? Renato. Ele aponta o técnico perfeito e varia entre 4 nomes apenas: Renato Gaúcho, Tite, Jorge Jesus e Diego Simeone. Ele não coloca o Mourinho, que foi técnico dele no Chelsea. E ele coloca o Jorge Jesus, nesse mesmo vídeo, Domi, ele coloca o Jorge Jesus em 3 ou 4 opções ali. E aí coloca o Simeone ali, o Tite na questão de gestão de grupo e o Renato nessas 2. Mas me chama a atenção, é um vídeo interessantíssimo, porque ele trabalhou com o Jorge Jesus de 19 até a aposentadoria, né, até a saída, no caso do Jorge Jesus, trabalhou no Flamengo até direto, e é aquela coisa, os jogadores do Flamengo da época de 2019 têm um carinho imenso. Eu mesmo, quando fui fazer a entrevista com o Gabigol, e aí depois ali tomando um cafezinho, o Gabigol falou do Jorge Jesus, e não era nem Tite ou Jorge, não, o papo era Jorge Jesus mesmo. O papo era, viu os recordes do Jorge Jesus lá no Al Hilal, tem acompanhado? E aí ele, claro, acompanha, o velho, ele fala com carinho, né, o Gabigol. O velho é muito diferente, e não sei o quê, papapá. E assim, um carinho gigantesco pelo Jorge Jesus. Então, assim, todos esses jogadores têm ali um negócio com o Jorge Jesus que o Felipe Luiz não à toa cita ele em 3 ou 4 opções aí desse desafio aí que se faz na internet normalmente.
Muito bom. E já que estamos falando de Flamengo, hoje tem jogo contra o Grêmio, 8 horas da noite no Maracanã, podendo assumir a liderança, que é do Botafogo por hora. E com um garoto, né, André? Ryan Lucas, 19 anos, na base do Flamengo desde os 11, campeão da Libertadores Sub-20 e sobrevivente do incêndio do Ninho do Urubu. É um moleque muito talentoso e que o Flamengo bota muita expectativa. Assim como o Lohan, né? Que o Lohan já é uma realidade hoje na equipe de cima, mas é um garoto bastante talentoso. Nível de expectativa, né? Melhor dizendo, né, de expectativa de torcida, ao que o Palmeiras tem com o Estevão, né? O que o São Paulo tem com o William Gomes, e outros jogadores que a gente vê surgindo. É um garoto para a gente observar de perto, e que bom que está nas mãos do Tite. Acho que o Tite é um treinador que sabe trabalhar expectativa e realidade de torcedor com garotos. Então eu espero que ele tenha bastante sucesso, porque bola ele tem. PVC, o que você acha dele estrear hoje? Eu acho que ele precisa estrear. É um risco de você colocar sempre o jogador no fogo, mas o Flamengo não está no fogo. O Flamengo pode ser a líder do campeonato. Então, tem um time montado para que o talento dele apareça. O Pulgar está na seleção, o Alan tem lesão. Então, ele precisa o Tite precisa de um volante, de um primeiro volante. E o Ryan tem essa idade. É um jogo duríssimo. O Grêmio está num momento muito cansado. O Grêmio está cansado. Eu percebi isso muito em Tiba, onde eu estive no sábado para fazer a cobertura de Grêmio Estudiantes. E eu percebo o Grêmio um time muito cansado aqui, mentalmente. E por razões óbvias. Eles estão sem conviver com a família há um mês. E ouvindo notícias de como a água subiu, a água baixou, está melhor, a situação está pior. E tendo que viajar o tempo inteiro. O Grêmio saiu diretamente de Curitiba na madrugada de sábado para domingo, para passar uma semana no Rio de Janeiro, onde joga contra o Flamengo hoje, e em Cariacica contra o Botafogo no domingo. Mas o cansaço do Grêmio está aqui. Isso também pode favorecer a estreia do Ryan Lucas, porque o time do Flamengo é favorito e tem tudo para jogar bem contra o Grêmio. O Inter vai receber o São Paulo em Criciúma, também às 8 da noite. E tem uma notícia de bastidor interessante, né, sobre essa guerra de narrativas na renovação do Wellington. Tá uma situação bastante... cada um puxando de um lado, né? Ontem eu tive bastante informações, assim, apurações sobre essa questão da renovação, do porquê que o Wellington até agora não renovou, porquê que o staff não chega a um acordo, e alguns pontos foram colocados, né, nessa minha apuração. Desde a questão de salarial, né, que a notícia que a gente tem, e é uma notícia que foi trazida inclusive pelo Gabriel Sá, que é um jornalista que cobre o dia a dia de São Paulo, falando que o Wellington gostaria de receber R$800 mil mensais na renovação. E de fato, nos bastidores do São Paulo, fala-se que o valor, a pedida salarial na renovação é muito alta, fora dos padrões do São Paulo. E que o São Paulo já fez 3 ajustes na proposta, né? E essa proposta não foi aceita. Tanto que para a diretoria do São Paulo fica muito difícil, porque muitas vezes até a comunicação com o staff do jogador é difícil. Eu ouvi de uma pessoa da alta cúpula a seguinte frase: tem vezes que ele não responde nem e-mail, né? Os empresários do Wellington. Então fica difícil essa comunicação, e aí o jogador fica nesse fogo cruzado, porque o Wellington em nenhum momento deixa de treinar. Ele é um menino muito bem visto lá pela direção do São Paulo. O Beldia gosta muito dele, inclusive já externou que gostaria que ele renovasse. Só que é uma guerra de narrativas. O São Paulo tem os argumentos de que o jogador não quer renovar, de que sente que o jogador não quer renovar por questões de pedida, por questões de ajuste de tempo de contrato, luvas, né, que é a premiação quando você assina o contrato de renovação. E do lado do jogador tem uma chateação porque deixa vazar valores. Deixou vazar valores de pedida. Esse valor não é correto, me garantem, do lado do jogador. Aí eu perguntei, mas quanto? Mas também não vem resposta. E que o jogador
agora só está sendo trabalhado por uma renovação, sendo que normalmente clubes organizados fazem esse contato para renovar antes, já criam um pré-acordo. E por que não procuraram antes? Já teve a possibilidade de vender 3 vezes e não vendeu o Wellington, com boas propostas. Então, o staff, quem está do lado do Wellington, tem alguns argumentos, e aí fica aquela guerra de narrativa. Ah, o jogador tem isso aqui, o jogador tem esses argumentos, o São Paulo tem os argumentos. E essa guerra de narrativas traz o quê? Um distanciamento do jogador para a renovação de contrato. Hoje, dentro do CT da Barra Funda, ninguém acredita que o Wellington vai renovar o contrato. E aí fica aquele puxa daqui, puxa de lá, e o negócio não anda. Então é uma guerra de narrativas que só atrapalha o negócio. O Anderson Augusto, André, perguntou mais cedo aqui, 800 mil mensais, mais direito de imagem? Mais as luvas, que é a premiação para você, que você paga na renovação de contrato. E muitas vezes os clubes fazem o seguinte, diluem o valor da luva no salário, que aí é como se fosse parcelar essa premiação. Então, muitas vezes vai salário tanto na carteira, salário tanto de imagem, mais luvas. E aí tem clube que paga a cada 3 meses, de 2 em 2 meses, ou de 6 em 6 meses, tem uma variação muito grande ali. Mas é algo que o São Paulo entende que já foi no limite da proposta financeira e de luvas e que não vai mexer mais. Me Leva na Mala fala justamente sobre isso, PVC. Um jogador como o Wellington ganhar 800 mil? Aí, a pergunta é se ele tem oferta desse tamanho no Brasil. Ou mesmo no Brasil, porque se fala do internacional no ano que vem. Ele vai receber isso? Se ele tem uma proposta de valor parecido, ele vai acertar com quem oferecer. De fato, para um jogador que não chegou à seleção brasileira ainda, tem por chegar, mas não chegou à seleção brasileira ainda, é muito dinheiro. É o que o Fernando está dizendo. Se você dividir, digamos, 3 mil reais de luvas e você diluir em 3 anos de salário, você vai jogar mais 100 mil reais por mês, mais aproximadamente. Esses 800 já vão para 900. Né? Então, é muito dinheiro. De fato, é muito dinheiro. É fora da realidade do Brasil. Agora, se ele tiver a proposta do West Ham para pagar 300 mil libras, ele vai ganhar por mês 1 milhão e 600 mil reais. Né? Porque 1 milhão e 800 praticamente, porque a libra está praticamente 6 reais. Mas não tem proposta ainda, né? Não tem. Aparentemente. Não tem proposta. E o mais louco disso é que você não tem um culpado pela não renovação. O São Paulo deixou esticar a corda demais? Isso é um fato. Mas o São Paulo é um clube que hoje está tendo uma estabilidade, tem conquistado títulos, o grupo é muito bom, o elenco do São Paulo é um elenco muito bom, é um lugar que você conquista, você briga, o São Paulo está nas oitavas da Libertadores com possibilidade de passar para as quartas, assim como na Copa do Brasil. É um time que é um time diferente hoje de um São Paulo de anos atrás. Vamos pegar da época do Militão, o São Paulo financeiramente estava muito mal. Estava brigando pelo título com a Aguirre, estava, mas depois perdeu fôlego, tanto que não ganhou nada. E financeiramente o São Paulo estava num momento bagunçado, conturbado. Hoje o São Paulo tem dívidas, mas o São Paulo tem receitas. Fechou um patrocinador agora. Então o São Paulo é um clube diferente hoje. Então você vai falar, mas deixou esticar a corda demais. Sim, o São Paulo tem historicamente esse problema. Mas é uma renovação que me parece, e aí eu vou dar a minha opinião, me parece aceitável dentro daquilo que o São Paulo ofereceu. O jogador não está querendo fechar com o São Paulo, muito em função da opção. E aí também não dá para culpar o jogador, porque se daqui a pouco ele aparece no Liverpool, tudo bem, é o Liverpool, é um desafio novo na carreira dele. Isso pode ser o Lille, pode ser o Besiktas. É um desafio, então não dá muito para achar um culpado. Cada um tem os seus argumentos e por isso fica essa guerra. E essa guerra de narrativas só distancia o Wellington da renovação.
Muito bom. Estouramos já, mas eu queria muito, como prometido, passar rapidamente os jogos de hoje para vocês falarem, muito rápido mesmo, o nome de quem vai vencer. Não precisa falar placar nem nada. Bora nessa? Palmeiras e Vasco. Vamos. Palmeiras. Opa, peraí, deixa eu começar na ordem. Peraí, volta lá, Mangia. Vou começar na ordem, desculpa. Eu que viajei, né? Vou começar pelo primeiro jogo de hoje. Cruzeiro Cuiabá, 7 horas da noite. Cruzeiro. Cabuloso. Atlético Paranaense, Criciúma. Cucabol. Internacional, São Paulo. Empate. Zubeldia e Alegria. Na próxima página, Flamengo e Grêmio. Empate. Flamengo, né? PVC disse. Boa. Bahia e Fortaleza. Empate. Fortaleza vai estar na ressaca do título. Vai dar Rogério City. Palmeiras e Vasco. Palmeiras. Empate. Boa. Eu murei para a gente fazer um teste. Amanhã a gente vê quem acertou mais. E aí, valendo aquele chopinho daqui a uns meses, tá? Gente, muito obrigada a você que ficou com a gente. Deixou o like, mandou mensagem. Amanhã a gente volta com mais bastidores de futebol no Brasil e no mundo. Ao vivaço às 11 da manhã, hein? Qual?